Fala aí, galera. Aqui é o professor Tiago com mais uma aula de física para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que é energia. A gente vai falar também sobre trabalho, porque como vocês vão ver, o trabalho é uma forma de você botar ou tirar energias de um sistema. Isso vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente explicar os conceitos. Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho de vocês sobre energia. A gente usa muito esse termo energia no dia a dia para descrever, por exemplo, quando a gente está meio para baixo, a gente pode falar, eu estou meio sem energia. E a gente fala que a gente não está muito motivado para fazer alguma coisa, né? A gente usa como sinônimo de motivação, por exemplo. Quando você está muito animado com alguma coisa, quando você está muito alegre, por exemplo, você pode ficar energético, você pode se sentir é, como se você tivesse muita energia no seu corpo. E, bom, isso são coisas que a gente usa no dia a dia, né? Mas do ponto de vista da física, a energia ela é uma grandeza física, né? Assim como acho que a gente estava estudando agora há pouco, e ela tem um significado matemático muito específico, assim. Então, quando você está se sentindo animado, isso não quer dizer que você tem mais energia no seu corpo. Então, a gente usa muito esse termo energia no dia a dia de uma forma que não quer dizer necessariamente o que a gente fala sobre energia dentro do estudo da física. Então, dentro do estudo da física, o que é energia? E essa é uma pergunta que é muito difícil de se responder porque até os físicos não sabem definir muito bem o que é energia. Energia é uma grandeza que a gente consegue medir. Então, por exemplo, se a gente tem um sistema, um copo d'água, que é um sistema, se a gente analisar esse copo d'água, a gente consegue medir a quantidade de energia que aquele copo d'água tem. E essa energia dentro do copo d'água vai estar presente de várias formas. Ela vai estar presente na energia cinética das moléculas dentro do copo d'água, que está relacionado com a temperatura dessa água. Então, a temperatura é uma escala de medida de energia também. Não diretamente, né? A temperatura diretamente não é uma energia, mas você consegue associar uma energia térmica a uma temperatura. E além disso, você vai ter também, por exemplo, energia na forma de ligações químicas. Então você vai ter átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio que estão ligados, formando as moléculas de água, e essas ligações químicas carregam energia. Você vai ter também energia na forma de ligações de pontes de hidrogênio, que são ligações que as moléculas de água fazem com elas mesmas. Então você tem várias formas diferentes de energia, mas isso não ajudou muito a gente a entender o que é energia. Então, a melhor definição que eu posso falar para vocês é: energia é uma grandeza que se conserva em qualquer fenômeno natural. Ou seja, qualquer coisa que acontecer, a energia vai se conservar. E tendo esse aspecto assim um pouco vago, nessa definição meio esquisita, a gente pode acabar confundindo as coisas. Mas se eu falar para vocês de dois tipos de energia que são, do ponto de vista da dinâmica, os mais importantes, que é a energia potencial, principalmente a energia potencial gravitacional, e a energia cinética, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então vamos lá. Eu vou começar com um exemplo bem simples, que é o seguinte: eu vou colocar aqui eh, uma mesinha e lá em cima dessa mesinha eu vou colocar uma bolinha, uma partícula, aqui em cima. E essa bolinha vai rolar, ela tem uma determinada massa, certo? E ela vai rolar um pouquinho, mas ela vai sair daqui com velocidade praticamente zero. Ela está aqui na iminência de cair, ela não caiu ainda, mas ela está quase, 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 quase caindo, e ela vai começar aqui, ó, com uma velocidade inicial igual a zero, tá? E aí ela vai cair, ela vai ganhando velocidade. A gente já viu, né, que todos os objetos no planeta Terra estão sujeitos à aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, assim que esse objeto entrar em queda, do ponto de vista da cinemática que a gente falou, ele vai ter uma aceleração que é igual à aceleração da gravidade. Então, a gente sabe que, por exemplo, A é igual a ΔV sobre ΔT. A gente sabe que conforme isso aqui funciona, lembra, quando a aceleração é constante, que é justamente o caso da gravidade, o que é muito útil para a gente. Então, se eu colocar aqui, ó, no lugar dessa aceleração, a própria gravidade, e a gente vai ficar com o seguinte. Então, 10 é igual
a ΔV sobre ΔT. A gente está supondo aqui que a velocidade inicial é zero. Então, a gente vai poder falar também ó, que 10 é igual a V final, né, ou V em função do tempo, menos V0. Só que o V0 a gente falou que é zero. Então, eu já vou colocar aqui menos zero é a mesma coisa que nada. Né? Então, vou colocar V de t dividido por ΔT. ΔT é simplesmente o tempo que passou. Então, se a gente reorganizar isso aqui, a gente vai achar uma função para a velocidade que é a seguinte. Eu vou escrever aqui, ó, V de t é igual a 10 vezes ΔT. E aí, como essa unidade aqui ó, é metros por segundo ao quadrado, eu vou ter que colocar esse ΔT aqui em segundos e a minha velocidade vai sair em metros por segundo. Então, essa minha função aqui vai descrever em cada instante da trajetória, se eu sei o tempo que passou, por exemplo, aqui 2 segundos, eu vou encontrar que a velocidade, quando o tempo for 2 segundos, vai ser igual a 10 vezes 2, que é igual a 20 metros por segundo. Então, olha só, conforme o objeto vai caindo, conforme vai passando o tempo, a velocidade dele vai aumentando. Então, ele vai caindo cada vez mais rápido. Ele começa caindo devagar e ele vai caindo cada vez mais rápido. A gente já viu isso tudo. Essa é uma descrição desse fenômeno, que é o objeto caindo, né, a queda livre, do ponto de vista da cinemática. Só um detalhe, né? Aqui a gente está desprezando a resistência do ar quando a gente faz isso. E quando a gente for falar de energia por enquanto, a gente vai desprezar a resistência do ar também. Então, essa é a visão da cinemática. Na visão da cinemática, a gente consegue relacionar a velocidade, né, com a passagem do tempo. Então, conforme o tempo passa, né, se você me der qualquer tempo, eu vou te dizer qual que é a velocidade naquele instante de tempo do objeto, até o objeto chegar aqui embaixo, aqui no solo. Né? Então, quando ele chegar aqui no solo, ele vai chegar com a velocidade final dele. Agora, tem um probleminha, que é o seguinte. Se a gente não sabe quanto tempo vai durar a queda, se a gente sabe apenas qual que é essa altura aqui, ó, a gente sabe que essa altura aqui, por exemplo, ela vale, vamos colocar 100 metros, que é uma altura bem razoável, né? Ninguém gostaria de cair de 100 metros de altura. Bom, se a gente colocar aqui uma altura de 100 metros e jogar a nossa bolinha, a gente não sabe quanto tempo vai levar para ela percorrer esse trajeto. Então, a gente teria que primeiro encontrar qual o tempo que ela leva para percorrer esse trajeto, para depois determinar qual que vai ser a velocidade dela aqui no final do trajeto. Então, é um pouquinho difícil relacionar essa distância com esse tempo daqui sem usar uma fórmula que eu ainda não apresentei para vocês, que é a função horária da posição. Né? Vocês lembram da função horária da posição? Se eu não apresentei, vocês não lembram, mas essa aqui eu apresentei para vocês, que era S de t é igual a S0 mais VT. É a fórmula do sorvete. S de t igual a S0 mais VT. Então, essa função horária da posição aqui, ela funciona para quando a velocidade é constante. No nosso caso, a velocidade não é constante. Então, quando a gente estiver falando de um caso em que a velocidade não é constante, esse sorvete aqui vira o sorvetão. Ele vai ganhar mais um termo. Ele vai virar S de t é igual a S0 mais, agora eu não vou colocar V vezes T, vou colocar V0, que é a velocidade inicial, vezes tempo, mais, aí agora entra o detalhe, aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Quem está ao quadrado aqui é só o tempo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente conseguiria usar essa fórmula, porque a gente sabe a distância que ele percorreu. Vamos só lembrar, né? O que é essa fórmula? S de t é a posição do objeto em função do tempo. S0 é a posição inicial. V0 é a velocidade inicial do objeto, t é o tempo que passa e A é a aceleração. Tá? Então, quando você sabe a posição inicial, a velocidade inicial, e você sabe quanto tempo passou, você tem que saber a aceleração também. Você descobre a distância que ele percorreu. No nosso caso, a gente sabe que ele vai percorrer 100 metros. Então, o ΔS dele, se eu passar o S0 para cá, eu vou ficar com ΔS, né? Estou falando que o ΔS vai ser igual a essa mesma fórmula daqui, só que sem o S0, porque o S0 já passou para cá. Então, vai ser V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O ΔS vai ser 100. Então, a gente sabe o ΔS, a gente sabe que o V0 é 0, então isso aqui vai embora também. E a gente fica com, deixa eu reorganizar aqui um pouquinho, né?
essa função horária daqui a gente não pode usar, porque ela só funciona quando a velocidade é constante, tá? Então a gente vai ficar com a função horária da posição quando a aceleração é constante, que é essa daqui, que a gente estava usando. E eu falei para vocês o seguinte, que a gente vai ficar com essa fórmula aqui, ΔS, eu passei o S0 para cá, eu vou usar o fato de que o V0 é zero, então ΔS vai ser igual a AT² sobre 2, só isso. ΔS igual a AT² sobre 2. E a gente sabe que a aceleração é a aceleração da gravidade. Se eu colocasse 100 aqui e eu colocasse 10 aqui, poderia simplificar, passar o 2 para lá, tirar a raiz quadrada, e eu encontraria quanto tempo, né, ela demoraria para chegar aqui embaixo. Né? Então, deixa eu só simplificar isso aqui rapidinho, que a gente faz essa conta. Só um minuto. Pronto, então o que eu falei para vocês? O deslocamento era 100, então no lugar do deslocamento eu vou colocar 100. A aceleração era 10, então no lugar da aceleração eu vou colocar 10. O tempo é o que a gente quer descobrir, então ele vai ficar aqui ao quadrado. Todo mundo aqui dividido por 2. Aí eu falei, a gente corta esse 0, passa o 2 para lá multiplicando, fica com 20 igual a t². Infelizmente não deu um número bonitinho. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode só tirar a raiz e vai ficar com raiz de 20. E na verdade vai ficar com 2 raízes de 5, porque a gente pode fatorar o 20 é 4 vezes 5, e o 4 é 2 vezes 2. Então, se a gente tirar a raiz quadrada, o t vai ser igual a 2 vezes a raiz de 5, e a unidade que eu vou colocar aqui é segundos, né? Porque eu coloquei essa aceleração em metros por segundo ao quadrado, e o meu deslocamento está em metros. Bom, esse 5 aqui mal dá para entender, né? Bom, mas é 2 vezes raiz de 5 segundos, ok? Esse é o tempo que leva. Agora que a gente sabe o tempo, a gente pode pegar esse tempo aqui, que é o 3 pontinhos que a gente não sabia antes, colocar dentro dessa função aqui para achar a velocidade, e a gente encontraria que o v vai ser igual a g, né, que é o 10, vezes 2 raiz de 5. Essa seria a velocidade que o objeto chegaria aqui embaixo, que daria 20 vezes raiz de 5. Raiz de 5 acho que é aproximadamente 2 e pouquinho. Não sei de cabeça não, mas é 2 e pouquinho. Então isso aqui vai dar aproximadamente 40 e pouco, vai dar uns 45, 44, por aí. Mas enfim, o que importa pra gente é o seguinte, a gente demorou muito para chegar nessa velocidade. Então tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem um jeito bem mais fácil. A gente pode usar o fato de que a energia se conserva e a partir desse fato, a gente vai saber exatamente como que a gente chega nessa velocidade. Mas como assim? Bom, durante essa queda daqui, a gente está trabalhando com dois tipos principais de energia. Eu vou apagar essas contas que a gente fez para ganhar um pouquinho de espaço, e aí depois a gente volta nessa velocidade. Pronto, anotei as informações relevantes e vamos seguir em frente. Então, eu estava falando para vocês que tem dois tipos de energia mais importantes quando a gente está olhando para esse fenômeno aqui. Quais são eles? Um deles vai ser a energia cinética, que está associado à velocidade do objeto. Então, aqui ele está com uma velocidade para baixo, né? E toda vez que o objeto tem uma velocidade, ele tem uma energia cinética associada a essa velocidade. Então, quando você está correndo, você tem uma energia cinética associada à sua velocidade. Quando você está nadando, quando você está andando de trem, quando você está andando de ônibus, você também vai ter uma energia cinética associada a essa velocidade. E como é que a gente calcula essa energia cinética? Para ser uma coisa que faz sentido, a gente fala que essa energia cinética, geralmente a gente chama pela letra K, é igual a m, que é a sua massa, vezes a velocidade que você está naquele momento, ao quadrado, todo mundo aqui dividido por 2. E por que isso aqui é o que faz sentido? Tudo bem, sobre 2 eu concordo que realmente parece meio aleatório, né? Mas esse aqui é o valor que vai se conservar para a energia cinética em qualquer fenômeno físico que aconteça. Tá? Então, a gente consegue medir e a gente chega à conclusão que esse é o valor que se conserva nas interações físicas, tá? Que você tem conservação de energia. Se você só tiver energia cinética, né, o que acontece é meio sem graça. Mas você vai ter trocas de velocidades e essas trocas de velocidade vão seguir a conservação da energia cinética. Bom, enfim, como a gente
tem essa fórmula aqui para energia cinética, a gente pode relacionar essa velocidade que a gente encontrou aqui com a energia cinética do objeto. Para isso, a gente precisaria saber da massa do objeto. A gente pode colocar aqui, por exemplo, 1 kg. 1 kg, vamos colocar 2 kg para ficar... Não, se bem que já tenho 20 aqui. Bom, vamos colocar 1 kg mesmo. 1 kg. Então, agora, eu poderia calcular, por exemplo, qual que é a energia cinética do objeto aqui no final. Basta eu pegar essa massa daqui, essa velocidade, colocar aqui esses dois valores e a gente vai obter uma resposta que é a energia cinética do objeto. Então, se a gente fizer isso rapidamente, a gente vai ver que a gente vai ficar com 1 vezes esse número ao quadrado aqui, vai ficar 20 ao quadrado vezes 5. 20 ao quadrado dá 400. Então, vai ficar 400 vezes 5, todo mundo aqui dividido por 2. Eu vou usar esse 2 aqui para cortar com 400, e aqui vai ficar 200. Então, nesse caso específico aqui, o nosso K vai ser igual a 200 vezes 5 dá 1.000, então 1.000. 1.000 o quê? A unidade que a gente usa para energia é a unidade joules, em homenagem a um físico que estudou isso mais a fundo, assim, e relacionou diferentes tipos de energia. Mas, na verdade, quem surgiu com essa ideia de energia primeiro foi o Laplace, que era, inclusive, um arqui-inimigo do Newton. Eles não eram arqui-inimigos, eles só tinham várias rivalidades, assim, porque eles descobriram cálculos meio que simultaneamente de formas diferentes. Eles tinham uma rixazinha. Mas, enfim, a gente consegue estudar esse fenômeno que está acontecendo, que é a queda livre, de várias formas diferentes. Uma forma que a gente acabou de fazer é a forma da cinemática. Outra forma que a gente poderia fazer é usando a segunda lei de Newton. Mas, nesse caso, a segunda lei de Newton só serve para a gente para achar a relação da aceleração, encontrar qual é o valor da aceleração. E aí a gente usa a cinemática e chega nessa velocidade que a gente chegou. A outra forma de fazer isso é usando a energia. Só que eu não falei para vocês ainda como que a gente faz isso, né? Porque eu só mostrei para vocês a fórmula da energia cinética e eu estou pedindo para vocês acreditarem em mim que essa é a energia cinética. Bom, vamos então ver como que a energia vai se conservar. Claramente, a gente sabe que aqui, ó, a velocidade inicial é igual a zero, né? A velocidade inicial é zero e a velocidade aqui no final é diferente de zero. Então, se só houvesse energia cinética no mundo, a energia não se conservaria, porque a velocidade aqui é zero, então a energia inicial cinética é zero e a energia cinética final é diferente de zero. Então, o objeto ganhou energia cinética do nada. Isso é um problema? Se você está falando para mim que a energia se conserva? Não, não é um problema, desde que essa energia cinética tenha vindo de uma outra fonte de energia. Qual pode ser essa outra fonte? Bom, toda vez que a gente está em um campo gravitacional, a gente associa a nossa altura a um valor de energia. Que? Como assim? Deixa eu explicar. Se, por exemplo, eu estou a 100 metros de altura do chão, eu vou ter uma energia que é proporcional a 100 metros. Se eu estiver no chão, a minha energia potencial gravitacional, que é o nome dessa energia associada ao campo gravitacional, é zero. Tá, então se a minha altura for zero, a minha energia potencial gravitacional é zero. Se a minha altura for 100, a minha energia potencial gravitacional vai ser 100 vezes alguma coisa. Que coisa que é essa? A gente fala também que a energia cinética potencial gravitacional depende da altura e da intensidade do campo gravitacional. Então, se a gente fosse escrever isso, a gente ficaria com, vamos chamar ela de, se bem que se eu chamar de uma de E e a outra de K, acho que vai ficar meio confuso. Vamos chamar essa daqui de P, de energia potencial gravitacional. Geralmente a gente chama de EPOT. A gente faz assim um E e um POT pequenininho. Às vezes a gente coloca até um G aqui para falar que é potencial gravitacional. Mas a gente pode chamar de P também, pode chamar de U também. Eu sei que parecem letras aleatórias, se bem que o P é de potencial, né? Então tudo bem. Mas usando P, a gente falaria que vai ser alguma coisa vezes a altura. A altura a gente usa a letra H, que vem do inglês, de height. E a gente vai usar também a letra G para o campo gravitacional. Então, a gravidade, a gente já falou que ela é uma aceleração. E a aceleração da gravidade depende do campo gravitacional. Então, G, que é o que a gente conhece, é o 10 que a gente conhece, é o que a gente vai colocar aqui.
A altura, a gente falou que a gente pode subir ou descer, eu vou ganhar ou perder energia potencial de acordo com a minha altura. E por último, eu tenho que colocar aqui um outro fatorzinho que é a massa do objeto. Então, se vocês repararem aqui, ó, duas vezes nas duas energias que eu estou apresentando para vocês, a massa entra como um fator muito importante. O que quer dizer o seguinte: quanto mais massivo for o objeto, se ele tiver com uma altura maior, ele vai ter mais energia potencial. Se você tiver um objeto muito massivo em movimento, ele vai ter uma energia cinética maior. Outra forma de pensar sobre essa ideia de relacionar massa com energia é o seguinte: vamos supor que você tentasse parar um ônibus em movimento. Se você quisesse parar um ônibus em movimento. É muito mais difícil parar um ônibus em movimento do que parar uma bola de futebol em movimento. Às vezes a bola pode até te machucar, mas o ônibus com certeza vai causar muito mais dano. Por quê? Porque a energia que um ônibus tem, você precisa transformar essa energia cinética em algum outro tipo de energia para ele parar. Se eu falei para vocês que a energia se conserva, então a energia cinética que um ônibus tem vai ter que virar alguma coisa para o ônibus poder parar. E como é que você vai transformar essa energia em alguma outra coisa? Os carros eles fazem isso com o uso dos freios. Então, quando o carro aperta o freio, o que acontece? A energia cinética some? Na verdade, não. Na verdade, tem um fenômeno muito importante que acontece, que é os freios esquentam. Eles fazem barulho. O barulho, o som, também é uma forma de energia, mas eles esquentam. A principal forma de perda de energia quando você freia um carro é por calor. Então, você vai transformar o movimento do carro em energia térmica nos freios. Quem andou de bicicleta sabe, ou deveria saber, que se você estiver indo muito rápido e você frear, você não pode de jeito nenhum colocar a mão no freio. Ainda mais, obviamente, depois que a bicicleta parou, eu estou falando. Ainda mais se for freio de disco. Porque o freio de disco fica muito, 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 muito quente. E tem vários casos de pessoas que se queimam esbarrando no freio de disco depois da bicicleta ter andado muito. Tá? Então, bom, vamos voltar aqui, né? Que eu já falei bastante coisa. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Que nesse fenômeno aqui, que é um fenômeno importantíssimo, que é o fenômeno da queda livre, tem dois principais tipos de energia que vão ser importantes. A gente tem a energia cinética, que está associada à velocidade do objeto, e a gente tem a energia potencial gravitacional, que está associada à altura do objeto. Então, olha só, quando a gente está aqui em cima, vamos calcular qual é a energia potencial gravitacional do objeto aqui em cima. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular. Primeiro, se a gente fosse calcular aqui embaixo, né, a gente está assumindo que aqui é o chão. Então a gente está assumindo que H aqui é igual a zero. Né? H eu posso colocar H maiúsculo ou H minúsculo. Aqui a gente está assumindo que o H aqui é igual a zero. Tá? Então, quando o objeto chegou no chão aqui, ele está com altura zero, ele não tem mais energia potencial gravitacional. Então, se o H for zero, a energia potencial gravitacional vai ser igual a zero também. Então, aqui no final desse fenômeno, a gente vai ter energia cinética de 1000 joules e energia potencial de 0 joules. Beleza. Então, isso aqui é no final. No começo, a gente sabe que a gente tem velocidade igual a zero. Então, se a velocidade é igual a zero, se eu colocar zero aqui, zero ao quadrado é zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, a energia cinética do objeto no começo é zero também. Né? Então, o K no começo igual a zero. Ok. Agora, para fechar todas essas contas de energia, a gente só precisa calcular a energia potencial gravitacional do objeto quando ele está aqui em cima. Se a gente fizer isso, a gente vai ver que a energia potencial do objeto vai ser P igual, qual que é a massa dele? 1 kg. Qual que é o valor da gravidade? 10. A gente chamou 10 aqui, né? Então, vou colocar aqui 10. Qual que é a minha altura? A gente falou que a altura aqui é 100, certo? Então, vou colocar aqui 100. Quando a gente fizer essa continha, a gente vai ver que o P vai dar igual a 1000 joules. Que coincidência, né? A gente calculou essa velocidade aqui de uma forma que não tinha nada a ver com energia. E aí eu joguei essas duas fórmulas, né, aqui para vocês, porque por enquanto isso são fórmulas, mas na verdade representam conceitos. Eu joguei essas duas fórmulas. A gente calculou essas energias aí que eu estou falando em dois momentos diferentes da trajetória. E quando a gente calculou a energia potencial aqui em cima, deu 1000 joules. Quando a gente calculou a energia cinética aqui embaixo, também deu 1000 joules.
É nesse sentido que eu quis dizer para vocês que a energia se conserva. Quando a bolinha caiu lá de cima, toda a energia dela era energia potencial gravitacional. E o valor dessa energia era 1000. Então ela tinha 1000 joules de energia quando ela estava no alto desse prédio aqui. Quando a gente jogou ela lá para baixo, a energia potencial gravitacional desse objeto foi se transformando em energia cinética. Então, a cada instante da trajetória, a velocidade ia aumentando, né? Aqui a velocidade era pequenininha e ela foi aumentando, aumentando, e conforme a altura entre os pontos, né, foi diminuindo, conforme a altura máxima do objeto, que era, nesse caso aqui, a altura seria, por exemplo, 60, né? Conforme a altura foi diminuindo, a velocidade foi aumentando. Até a gente chegar a um instante em que a altura é zero, então a energia potencial gravitacional é zero, e toda a nossa energia está aqui concentrada em energia cinética. Todos os 1000 joules de energia potencial gravitacional viraram 1000 joules de energia cinética. Então, o que se conserva é a soma de todas as energias. A gente chama isso de E. E nesse caso aqui, E, que representa a energia do sistema, vai ser a energia cinética mais a energia potencial. Então, se você somar a energia cinética e a energia potencial em qualquer instante da trajetória, pode ser aqui em cima, pode ser aqui embaixo, pode ser em qualquer ponto no meio, sempre que você somar essa soma, você vai obter o mesmo resultado. E qual é esse resultado? A gente falou que aqui embaixo a energia potencial era zero, né? E a gente falou que lá em cima a energia cinética era zero, né? Então vou colocar aqui, ó, K igual a zero, lá em cima. Então, em um instante eu tenho K igual a 1000, P igual a zero. No outro eu tenho K igual a zero e P igual a 1000. Então, a soma dos dois, pelo que a gente está vendo aqui, tanto lá embaixo quanto aqui em cima, os dois casos vão dar a soma igual a 1000. Então, esse valor 1000 é a energia que o sistema tem. E essa energia, uma hora ela vai estar na forma de energia cinética e outra hora ela vai estar na forma de energia potencial. Na maior parte da trajetória, ela está distribuída entre os dois. E se a gente usar isso, né, se a gente usar o fato de que a energia é a mesma em todos os instantes da trajetória, a gente pode achar a velocidade em qualquer altura. Lembra que deu um trabalho quando a gente falou assim, o h é 100, aí a gente calcula qual é o tempo relacionado com essa altura, depois pega esse tempo, joga na fórmula da velocidade e encontra qual é a velocidade? Agora, se eu escolher aqui, por exemplo, que essa altura daqui vai ser 40 metros. Tá? Então, vamos supor 40 metros aqui como sendo a minha altura. Eu vou pegar essa altura de 40 metros e, de novo, né, a altura tem que ser com relação ao chão e não com relação ao quanto caiu. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional vai ser maior o quão mais alto você está. Então, se você está a uma altura do chão, que é 100 metros, a sua energia potencial gravitacional vai ser 100 vezes mg. Né? Se você está a uma altura de 40 metros, vai ser 40 vezes mg. Então, só para fechar aqui, vamos calcular a energia cinética e a energia potencial gravitacional em uma altura aleatória, nessa altura daqui de 40. Eu escolhi 40, mas se vocês quiserem, vocês podem calcular com outro número também. Vamos ver como que a gente faz isso. Para isso, eu vou só limpar o quadro aqui rapidinho. Eu vou só voltar atrás no que eu falei, eu vou botar essa altura de 60 mesmo. Eu tinha falado 60 antes, eu vou deixar 60 mesmo, tá? Não vou usar 40 não. Por quê? Porque eu sou preguiçoso, eu acho que a conta vai ficar mais fácil assim. Eu posso estar enganado, mas eu acho que vai ficar mais fácil assim. Então, vamos lá. Energia igual a energia cinética mais a energia potencial, essa fórmula que eu tinha escrito aqui. E a gente sabe também, ó, que K, que é a energia cinética, é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. A gente sabe que a energia potencial gravitacional é massa, a aceleração gravitacional, a altura. É mgh, mv ao quadrado sobre 2. A soma dessas duas vai ter que sempre dar a energia total. A gente já encontrou que a energia total dá 1000, certo? A gente já encontrou isso. Então, agora que a gente sabe a energia total, mesmo se a gente não soubesse, era só a gente comparar dois pontos da trajetória para poder relacionar essas energias. Então, vamos fazer um caso em que a gente já sabe a energia total, que é justamente esse. A gente sabe que a energia total é 1000 joules. Então, 1000 joules vai ser igual a K mais P. Só que a gente sabe a altura.
Então, a gente sabe também qual vai ser o P associado a essa altura. Então, isso aqui vai ser K mais a massa do objeto, que era 1 kg, vezes a gravidade, vezes a altura que eu vou colocar 60. Então, essa continha daqui do P, ó, vai dar 600. Então, se o P deu 600 e a soma dos dois tem que dar 1.000, o K vai ser 400. Outra forma de ver isso é só passar os 600 para o outro lado subtraindo, e a gente vai obter que K é igual a 400. Tá, eu me enganei, a conta não vai ficar tão fácil não. Mas enfim, K é igual a 400. 400 é igual a mv ao quadrado. E a gente vai descobrir qual que é essa nossa velocidade. Por quê? Se eu tenho que 400 é igual a mv ao quadrado, e eu sei que a massa é 1, né? Eu vou ficar com 1 vezes v ao quadrado sobre 2 igual a 400. Então, eu vou passar o 2 para lá, vou ficar com 800, vou tirar a raiz dos dois lados. Então, vai ficar com 2, 20, vai ficar 20 raiz de 2. Isso aqui vai ser igual a velocidade ao quadrado. Perdão, vai ser igual a velocidade, já tirei a raiz. 20 é isso mesmo? Passo o 2 multiplicando, tira a raiz, 20 raiz de 2, perfeito. Então, a velocidade aqui, ó, vai ser 20 raiz de 2. A gente falou também que a velocidade aqui embaixo era o que mesmo? Eu não lembro. Era 2 raiz de 10? Não, era 20 raiz de 10. Acho que era 20 raiz de 10. Não, 20 raiz de 5. 20 raiz de 5. Eu acho que era 20 raiz de 5 a velocidade. Quando eu levar ao quadrado, vai ficar 400 vezes 5, corto 2. Não, é isso mesmo. Não. Ai, meu Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa era a velocidade. Então, a velocidade aqui ela está menor, né? Porque o raiz de 2 é tipo 1,4. Então, quando a gente multiplicar por 20, a gente vai ficar com 48 mais ou menos. Então, essa velocidade aqui vai dar 48. Essa daqui, o raiz de 5, vamos fazer a conta. Quanto é que é o raiz de 5? Perdão, 20 vezes 1,4 dá 28. Tá, então isso aqui vai dar mais ou menos 28. E esse aqui dá mais ou menos, isso aqui é 2,2, vai ficar 44. Então, a velocidade aqui era 28, aqui ela é mais ou menos 44, tá? E todas essas velocidades aqui, elas estão na unidade do Sistema Internacional de Unidades, que é metros por segundo, tá? Aqui também metros por segundo. Enfim, só estou mostrando para vocês o seguinte, que se a gente souber qual é o valor total da energia, a gente consegue descobrir qual é a velocidade associada a cada altura. E para o caso específico da queda livre, tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer, que é fazer essa conta daqui de uma forma que a gente não vai usar números, a gente só vai usar letrinhas. Então, vai ser uma conta simbólica, para que quando a gente precisar usar essa relação, a gente só substitui os números e encontra o resultado. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. A gente vai chamar essa altura aqui, ao invés de chamar essa altura de um número, de 100 metros, a gente vai chamar essa altura de h. Então, seja qualquer for o valor da altura, você vai substituir o h pelo valor que você tem no enunciado. A massa, a mesma coisa. A gente vai deixar ela em aberto, a gente não vai falar nenhum valor para ela. Vai ser massa m. E a gente vai falar que a velocidade com que ele chega aqui embaixo, né, a velocidade vai ser a velocidade v. Então, a energia cinética, nesse caso, vai ser a massa m vezes a velocidade v ao quadrado, todo mundo dividido por 2. É só a fórmula com as letras, não precisa substituir nada. Então, isso que a gente está fazendo chama uma conta literal. Literal porque a gente está usando letras, né? Se eu for calcular a energia potencial gravitacional em qualquer instante, ela vai ser mg vezes a altura daquele instante. Então, vamos calcular a energia potencial gravitacional aqui em cima. Quando a gente está aqui em cima, essa altura daqui mede h. Né? Esse h, que seja ele quem for, é essa altura total aqui que o objeto vai cair. Então, a situação é, ele vai cair uma altura de h metros e ele vai começar com uma velocidade inicial zero. Então, se a gente sabe que a velocidade inicial é zero, a gente sabe que a energia no início vai ser igual a k do início. Eu vou começar a abreviar início por I. Mais P do início.
E a gente sabe que a energia do final, vocês já sabem que eu vou abreviar aqui também, né? Vai ser igual a K do final mais P do final, tá? Isso aqui, por que que é isso? Porque a gente sabe que a energia, nesse caso, é a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Toda vez que o problema for só sobre um objeto que está caindo ou que você está lançando com uma certa velocidade, e só tiver velocidades e alturas, as únicas energias relevantes vão ser energia cinética e potencial gravitacional. Existem outros tipos de energia? Existem. Existe energia potencial elástica, existe energia térmica, que a gente falou, existe energia sonora, é uma forma de energia cinética das moléculas do som. Existe, o que mais? Existe energia de ligação química, existe energia potencial eletrostática, que é associada à eletricidade, existe energia magnética, que é associada à energia do campo magnético. Mas, enfim, todos esses tipos de energia, né, a gente falou sobre vários, mas os importantes para a gente agora vão ser energia cinética e energia potencial gravitacional. Essas são as únicas duas que vocês precisam saber qual é a fórmula, né, como se escreve essas energias. E o que a gente está falando sobre energia, que é o mais importante, é o que eu comecei falando sobre energia, é que ela se conserva. Então, se ela se conserva, a gente pode falar que a energia no início vai ser igual à energia no final. Então, a soma da energia cinética no início com a energia potencial no início vai ter que ser igual à soma da energia cinética final com a energia potencial gravitacional final. Ok? Então, quando a gente usar essa relação daqui, a gente vai achar uma relação entre esses dois instantes. Só que a gente sabe que se o objeto começou com uma velocidade inicial aqui, ó, velocidade inicial, ou velocidade de início, né? Vamos colocar, se eu estou colocando I para início, eu vou colocar VI aqui. Isso aqui vai ser igual a zero. E eu sei que a altura aqui no final é igual a zero, porque quando eu chego aqui embaixo eu não tenho mais nenhuma altura. Então, essa altura final seria zero. Se a minha velocidade inicial é zero, a minha energia cinética inicial também é zero. Se a minha altura é zero, então a minha energia potencial gravitacional também é zero. Então, a gente chega à conclusão que a energia no início é apenas potencial gravitacional e que a energia no final é apenas energia cinética. Tá? A gente já sabia disso, mas eu estou só formalizando. Eu estou mostrando que isso aqui independe dos números que a gente escolheu. E, além disso, eu vou usar isso aqui que a gente acabou de chegar para criar uma relação entre essa energia potencial inicial e a energia cinética final. Por quê? Porque eu sei que a energia inicial é igual à energia final. Então, a energia que a gente começa o problema tem que ser igual à energia que a gente termina o problema. Então, se EI é igual a PI e se EF é igual a KF, e se eu também sei que EI é igual a EF, então eu vou fazer o seguinte: em vez de escrever EI aqui, eu vou escrever PI, né, que é a energia inicial. E aqui no lugar de EF, eu vou escrever KF. Tá? Agora eu vou só dizer quem é o PI, que está parecendo um coração isso aqui, e quem é o KF. Deixa eu arrumar. Não, posso continuar aqui, posso continuar aqui. O PI, a gente sabe que é m, g e a altura máxima, né? Esse h que eu estou falando agora é esse h aqui. Se eu quisesse, eu poderia ter chamado esse h aqui de h maiúsculo, né? Só para a gente saber que é... Vamos chamar de h maiúsculo, vamos chamar de h maiúsculo. Vamos chamar essa altura daqui, em vez de ficar chamando de hzinho, vamos chamar de hzão. Porque assim a gente tem certeza que fica claro que essa altura daqui não é uma altura qualquer, é justamente a altura máxima do objeto, né? Então, a energia potencial gravitacional inicial vai ser igual à energia cinética final. A energia cinética final vai ser m v ao quadrado sobre 2, sendo que v agora vai ser a velocidade final, né? Então, no lugar de v, eu vou escrever vf ao quadrado. Aqui tem pouco espaço, então eu vou arrumar isso aqui. Pronto. Então, eu desci um pouquinho aqui também. Então, a gente tem essa relação aqui. E a gente sabe que a massa do objeto não vai mudar nessa trajetória. Então, a massa continua sendo a massa dele. Se for 1 kg aqui em cima, vai ser 1 kg aqui embaixo, né? Então, eu vou cortar essa massa daqui com essa massa daqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar a velocidade final. Porque o que eu quero, que eu não tinha falado para vocês ainda, é obter uma relação entre a velocidade final e a altura.
E deixar a velocidade final isolada geralmente é mais fácil. Então eu vou passar o 2 para o outro lado, eu vou ficar, ó, cortei a massa, aí eu vou passar o 2, vai ficar 2GH. Do lado direito eu já tirei todo mundo, né? Eu passei o 2, eu vou ficar só com VF ao quadrado. Agora eu vou tirar a raiz dos dois lados e vou passar esse V para cá. Então eu vou ficar com VF é igual. A gente tem que lembrar agora que quando a gente tira a raiz, a gente tem que colocar mais ou menos a raiz de 2GH. Tá? Esse mais ou menos aqui é relevante? Bom, no nosso caso não, porque a gente já sabe a direção e o sentido da velocidade. Então, se a gente já sabe, a gente pode escolher o sentido para baixo como sendo o sentido positivo. E a gente fica só com um sinal positivo. Mas, no geral, isso está dizendo para a gente que a energia de um objeto que está indo com a velocidade para cima de 10 metros por segundo ou que está indo com a velocidade de 10 metros por segundo para baixo é a mesma. Tá? Porque se você levar menos 10 ao quadrado, vai dar 100. Se você levar 10 ao quadrado, vai dar 100 também. Então, as duas energias, né, tanto indo para a esquerda quanto indo para a direita, têm uma energia cinética igual. Né? Então, a energia é uma grandeza que não é vetorial. Lembra que a gente falou sobre isso? Grandezas vetoriais, elas têm direção. A energia não tem direção. Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Se ele tem 10 metros por segundo de velocidade, ele vai ter uma energia cinética que é proporcional a 10 ao quadrado, que é isso que está aqui, né? A energia cinética é proporcional a 10 ao quadrado. Bom, então a gente não vai se preocupar com esse sinal aqui. A gente pode só escolher o positivo e está tudo bem. Então, VF vai ser igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima do objeto. Então, se ele caiu uma altura de 100 metros, eu vou colocar 100 metros aqui. Se a gravidade é 10, eu vou colocar 10 aqui e eu vou obter a velocidade final. Então, agora, a gente tem uma relação entre a velocidade final do objeto em queda livre e a altura da queda, né? Que é uma relação muito legal que a gente demorou muito para chegar usando apenas cinemática. Então, com energia fica bem mais fácil. Bom, então a gente já viu muita coisa até aqui, né? Vamos parar um pouquinho e vamos revisar o que a gente viu. A gente falou algumas coisas importantes. Primeiro de tudo, energia é uma grandeza física que se conserva em qualquer interação. Então, qualquer coisa que aconteça, a energia vai se conservar. A questão é que a energia assume várias formas diferentes. Como eu falei para vocês, por exemplo, quando a gente freia uma bicicleta, a gente tinha energia cinética e a gente transformou essa energia cinética em energia térmica, né, nas pastilhas de freio, por exemplo. Então, essa energia que a gente está falando, ela, por mais que se conserve, às vezes ela assume formas que não são úteis para a gente. Então, por exemplo, a energia térmica dos freios, a gente não consegue usar aquela energia para nada útil. Agora, se você estiver em cima de uma ladeira com a bicicleta, você tem energia potencial gravitacional, que você está a uma altura maior do que lá embaixo da ladeira. E você pode usar essa energia potencial gravitacional para ganhar velocidade com a bicicleta. Então, essa é uma energia mais útil para a gente, porque a gente gosta de pegar velocidade na bicicleta de graça. Né? Obviamente, eu estou falando aqui, por exemplo, de assuntos, né, que são mais do dia a dia. Mas o que geralmente a gente não percebe é que essa energia potencial gravitacional é o que causa as nossas luzes estarem acesas, geralmente. Por que geralmente? Porque geralmente essa energia depende da matriz elétrica da cidade que a gente está falando. Mas aqui, boa parte da nossa energia vem de hidrelétricas. E as hidrelétricas nada mais fazem do que pegar água, que está a uma certa altura, e essa água que está nessa certa altura vai ganhar velocidade quando ela cai, e elas transformam essa velocidade da água em queda, uma velocidade para girar uma turbina, e essa turbina girando, usando campos magnéticos, gera correntes elétricas. Então a gente transforma energia potencial gravitacional em energia elétrica, que é muito útil para a gente, né? Claramente. Então, a gente está usando energia potencial gravitacional da água para poder ter energia no celular para assistir o vídeo, para poder ligar o computador na tomada para assistir o vídeo. Então é muito doido assim pensar que essa energia que a gente está usando agora, na verdade, vem da energia potencial gravitacional da água, na maioria dos casos. E isso depende, é claro, de como essa nossa energia elétrica é produzida. Mas aqui, geralmente, é produzida por hidrelétricas.
Bom, galera, com isso a gente conclui a nossa aula sobre energia. A gente não chegou a falar sobre trabalho, mas eu acho que se eu continuar ela vai ficar muito extensa, então eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar sobre a relação entre trabalho e energia. E um abraço e bons estudos.